Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Carreira Substantivo Feminino, esse espaço que a gente tem aqui para discutir diversidade no mercado de trabalho e que a cada 15 dias eu trago alguma mulher para dividir as suas experiências, conquistas, desafios. Eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e junto com a Mega Brasil a gente tem esse espaço aqui de reflexões, inspirações. Antes de começar a falar da minha convidada, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos, pretos, ficando um pouco grisalhos. Eu tô com uma blusa, uma camisa de manga curta listrada de azul, listras verticais azuis e brancas. E por baixo eu tenho uma blusa branca também. Tô com um brinco aqui prateado em formato de folha e meu fundo é branco, tem também um espelho aqui que eu mudei aqui o lugar de gravação, que vocês estão acostumados com aquela parede azul, eu mudei um pouquinho. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre socialização feminina, carreira, liderança, entre outras coisas que vão surgir com certeza aqui nesse papo com a minha convidada. A gente está bem animado aqui. A nossa convidada é publicitária, é pós-graduada em marketing, doutora e mestre em comunicação pela PUC-Rio, é professora dos cursos de graduação e mestrado da Escola de Comunicação Fundação Getúlio Vargas, a FGV. É conselheira do Conselho Estadual de Empreendedorismo Feminino, vinculado à Secretaria da Mulher do Estado do Rio de Janeiro, além de ser consultora, pesquisadora de socialização feminina e palestrante. Ó, já fica a dica aí para quem quiser palestra depois desse podcast. Ela também trabalha com educação corporativa, com foco na realidade das mulheres no mercado de trabalho. Ela é membro de grupos de pesquisa na área de comunicação, tanto da PUC Rio de Janeiro como da Universidade Federal de Fluminense. Tem publicações em revistas científicas, enfim, é uma mulher aí cheia de títulos e experiência. Maria Carolina de Medeiros, a gente chama ela de Carol. Carol, bem-vinda. E antes de começar nosso papo, quero que você faça, por favor, sua audiodescrição e aí a gente já engata nas perguntas aqui. Oi, Pri, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui nesse podcast pensando carreira, né? Substantivo feminino, coisa bacana demais essa proposta. Então vamos lá, eu sou também uma mulher branca, cabelos escuros, compridos, também estou com uma blusa listrada, né, de azul e branco, assim como a Pri, coincidentemente, assim. É, Estou aqui gravando do Rio de Janeiro. Que mais que eu falo de audiodescrição? Acho que é isso, né? Pelo menos é isso que quem tá vendo na tela é isso que vai enxergar, né? É Uau. isso. Obrigada. Carol, vamos lá. Primeiro, já quero começar falando sobre a sua trajetória. Conta um pouco da sua carreira, o que que despertou esse seu interesse para estudar, se aprofundar no tema da socialização feminina e tá onde você está hoje. Pri, essa é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes e, portanto, desde a primeira vez que me fizeram, eu passei a refletir sobre ela. E aí é curioso, porque é, ao mesmo tempo que quando a gente pensa feminismo e as questões das mulheres, a gente pensa de uma maneira mais ampla. Quando eu olho para minha vida, eu acho que eu sempre fui feminista, sempre tive essa consciência, né, de um senso de justiça e de perceber que as meninas e mulheres eram tratadas de forma diferente e tal. Então, eu acho que desde sempre. Mas quando eu penso assim no marco zero, é, profissional, né? Foi meio uma coisa de, sabe a história de é caminhando que a gente faz o caminho? Foi meio isso, assim. Eu não tenho uma trajetória na militância ou no ativismo feminista, na política ou algo assim. Não tenho essa trajetória. Na verdade, o meu ponto, o meu marco zero ali de pensar as mulheres como objeto de estudo, pesquisa veio justamente na carreira acadêmica. Então, eu fiz um mestrado e um doutorado, ambos em comunicação, que é a minha formação também de graduação. E aí, no mestrado, eu pesquisei manuais de civilidade. E fui percebendo nesses manuais, que posteriormente se chamaram manuais de etiqueta, né?
fui percebendo sem ter isso como norte, né? Eu fui estudar os manuais simplesmente. E eu fui percebendo que havia uma diferença muito grande de prescrições de regras para os homens e para as mulheres. É, a Socila, que foi uma escola de etiqueta muito famosa no Brasil nos anos 1950, 60, 70, a Socila já estava no meu radar, era o que eu queria estudar no mestrado. Mas era um objeto muito complexo sobre o qual ninguém tinha escrito, então o mestrado, que são 2 anos, não dava tempo. O meu orientador do mestrado, sabiamente, ele me falou: olha, isso não é para mestrado, não vai dar tempo. Então, no mestrado, eu estudei os manuais de civilidade. No doutorado, eu falei: agora eu vou partir para dentro da Socila, porque são 4 anos, então o dobro do tempo para essa pesquisa mais aprofundada. E aí, pesquisando a Socila, é que eu fui me deparando cada vez mais com esse recorte em relação às mulheres, porque era basicamente uma escola de etiqueta para meninas e mulheres, né? Então, por mais que a gente tenha aí algumas regras de civilidade, de boa educação, de convivência para homens também, né, que se aplicam aos homens, o número de regras para as mulheres era e continua sendo muito desproporcional, né? De vez em quando a gente vê uns memes, umas brincadeiras, por exemplo, aquele comentarista da Globo News, o Guga Chakra, que aparece muito na tela, descabelado, e o pessoal brinca e tal. Aquilo ali é um enorme exemplo, né? Assim, as mulheres têm que se preocupar com a maquiagem, com o sapato, com a roupa, com o cabelo, além, obviamente, do conteúdo, né? E o Guga Chakra aparece ali meio descabelado, e isso vira um motivo de descontração, né? Saiu da cama e os memes, né, falam, saiu da cama e foi pra Globo News e não sei o quê. Quando eu acordo atrasado pra ir pro trabalho, né? Então, aos homens, isso pra dar um mero exemplo, aos homens é permitida uma descontração, um não seguir tantas regras que as mulheres não é permitido, né? E a gente vê muito isso no mercado de trabalho, as mulheres sempre com uma sensação muito grande de inadequação. Então, estudar as regras de civilidade, posteriormente a Socila especificamente, me deu um repertório para pensar o seguinte: olha, sempre há um sentimento de inadequação acompanhando as mulheres e regras para que essas mulheres se aperfeiçoem, seja na aparência, seja no modo de se vestir, seja no modo de falar, no modo de existir no mundo, né? Então, foi a minha pesquisa de doutorado, principalmente, começou no mestrado, mas principalmente de doutorado, que me fez realmente entender assim, caramba, essas coisas todas para as quais a gente sente o incômodo, elas têm uma explicação, tem todo um referencial teórico que ajuda a gente a explicar um pouco mais esse mundo. E foi nele que eu mergulhei. Quando você fala, esse seu exemplo foi maravilhoso, porque ele, só fazendo um adendo aí da sua fala, ele pode aparecer todo descabelado, e quem não lembra quando Fátima Bernardes apareceu na bancada do jornal com uma escova definitiva e aquilo foi o assunto durante meses, né? É muito interessante mesmo, difícil para a gente, né, que lida com isso o tempo inteiro, né? Quantas regras a gente se vê tendo que cumprir, e realmente não é justo, né? E aí, eu até queria pegar um pouco desse lado aí do mercado de trabalho, né? De todas essas regras aí que a gente tem que cumprir, para engatar numa segunda pergunta, que é quando a gente está falando, né, de um cenário que a gente está vivendo, de complexidade, desinformação, inteligência artificial, fake news, liderar em 2026 e daqui para frente, até eu acredito, exige muito mais do que um repertório técnico ou capacidade de execução, né? Então, quando a gente avaliou a plataforma Women to Watch, e lá eles elencaram algumas tendências que vão guiar lideranças no futuro, né? Que é um futuro incerto, né? Combinando intuição, humanidade, cuidado, uso consciente de tecnologia, coragem para sustentar uma visão, enfim. A gente elencou aqui algumas desses itens que eles colocaram lá. Então, ó,
liderança como curadoria de foco, aprendizado contínuo, tecnologia como meio, humanidade, escuta e presença, intuição legitimada como inteligência estratégica, liderança ancorada em redes, alianças e ecossistemas. Inclusão como estratégia de negócio, saúde física, mental e longevidade integradas à performance. Tem um monte de temas que a gente olha e está muito próximo, né, aqui do que a gente já está vendo agora. Diante dessas tendências, como que você vê o papel da liderança feminina nesse cenário tão complexo que a gente já está vivendo, né? É, é um papel muito desafiador, né? Mas a partir das características que você citou, eu acho que tem talvez aí uma oportunidade, né, Pri? Porque você citou características que eu não vou chamar de características femininas, porque elas não são intrinsecamente nem femininas nem masculinas, né? Elas não são da natureza feminina nem da natureza masculina. Mas elas são características, sem dúvida, culturais, mas atreladas às mulheres, né? Não porque nascemos com elas, mas porque a gente é culturalmente, né, na chamada divisão sexual do trabalho, as mulheres historicamente ficaram com a parte de casa doméstica, de cuidado com os filhos, e os homens com a rua e com a ideia de serem provedores. Claro que isso está mudando muito, as mulheres estão aí tentando ocupar um espaço no mercado de trabalho, os homens, em alguma medida, às vezes resistindo, né, a essa ideia. É, Mas o fato, mesmo que essas características, por exemplo, do cuidado, elas não sejam intrinsecamente femininas, ou seja, os homens são perfeitamente capazes de desenvolvê-las, se assim quiserem, mas elas estão culturalmente mais ligadas às mulheres, porque a gente é mais educada para essas coisas, para o bem ou para o mal, né? O fato é que é assim. Então, a ideia da intuição, por exemplo, a gente relaciona muito mais às mulheres, né, do que aos homens. Então, sem discutir se essa ligação, né, se dizer que isso é coisa de mulher, entre aspas, sem discutir se isso é bom ou se é ruim, eu acho que talvez esteja no momento da gente aproveitar a brecha, né? Eu gosto muito de um conceito da historiadora francesa Michelle Perrault, que é Mulheres nas Brechas. Que é essa ideia de que, assim, o mundo é um mundo majoritariamente masculino, não quantitativamente, mas em relação aos espaços, ocupação dos espaços de poder, né? E nas empresas não é diferente. E as mulheres vão atuando nas brechas, quer dizer, por onde dá para eu ir, né? Eu vou dar um exemplo meu. Você citou na introdução do programa que eu faço palestra, né, e consultoria para empresas. Muitas empresas eu começo no 8 de março, né? E aí me chamam para falar uma hora e meia, e é aquilo. E aí tem gente que me pergunta: Ah, você não se incomoda porque a empresa vai dizer que faz coisas pelas mulheres, mas na verdade, né, tá te usando ali naquele período? Eu já tive esse conflito quando eu comecei a entrar nesse mercado e hoje eu não tenho mais, porque a minha ideia é isso mesmo às vezes, né? Tá tudo bem, porque a gente aproveita as brechas. Seja brecha para aquela empresa entender que aquilo ali, aquele papo foi legal, teve resultado e te chama de novo, ou seja porque a empresa não te chama nunca mais, mas quem te ouviu, né, ficou com uma sementinha plantada. Isso já é legal pra caramba. Então, eu acho que essa ideia da gente atuar nas brechas, né, aproveitando os espaços possíveis, ela é muito inteligente, né? Não estou dizendo aqui que as mulheres têm que se conter e não ir com o pé na porta. Não é isso. Mas às vezes é o espaço que dá, né? E a gente aproveitar isso com essas características que fomos ensinadas a desenvolver mais do que os homens, pode ser algo bastante inteligente e interessante. Eu acho que o que, na verdade, a gente vê como modelo de liderança no mundo como um todo, na política, né? Nos governos, nas empresas, é que esse modelo de liderança que é atrelado ao masculino, que é uma coisa mais bélica, mais agressiva, tá claro que isso não tá tendo resultado, né? Então, eu acho que é uma oportunidade para as mulheres. Agora, é uma oportunidade que também não se faz só com força de vontade, né? É preciso que as empresas e as lideranças que lá estão, que são majoritariamente masculinas,
também abram esse espaço, né? E aí eu acho que faz muito sentido, para não deixar aqui um problema sem uma proposta de solução, né? A gente, no melhor dos sentidos do uso dessa palavra, empoderar as mulheres, né? Educar as mulheres para essa autonomia, para essa liderança. Porque assim, sim, eventualmente você vai tentar falar numa reunião e não vai conseguir, né? E você é, sei lá, é a única diretora mulher e tem um monte de homem. E sim, você vai tentar e não vai conseguir falar. Como é que você se posiciona, né? Então, eu acho que essa consciência do todo, de que tem uma questão que é coletiva, que é o pano de fundo de entender que esse espaço não deve ser ocupado por uma mulher, né? Um pano de fundo cultural, histórico, social, e que tem como consequência estigmas até hoje para a mulher que tá uma executiva, né, com carreira na liderança de uma empresa, e tem a conotação individual, que é assim, então tá, já tô sabendo que o pano de fundo é esse, o que que eu posso fazer por mim e pela minha carreira, né? E é um pouco nesse sentido que eu procuro tocar a bola dentro de empresa. Legal. Concordo em gênero, número e grau, que a gente tem que ir no espaço que tiver e ir ocupando cada vez mais. Bom, vou fazer um intervalinho aqui e a gente volta já já com esse papo hoje aqui com a Carol. Estamos de volta aqui hoje conversando com a Carol. Ai, sobre tantos temas tão caros para nós. Carol, você também, além, né, da sua atuação acadêmica, você tem dois projetos fora aí das universidades, mas também de educação, né? Um é o seu podcast, Não Te Empodero, que já recomendo que vocês escutem também, que é voltado para mulheres e que tem o conhecimento como ferramenta desse empoderamento que você falou agora, né? E também tem o seu perfil no Instagram, que a gente vai deixar aqui também, o arroba, onde você também compartilha, né? Um pouco sobre o seu trabalho, e são mais de 25 mil pessoas que estão ali te acompanhando, né? Sobretudo mulheres, imagino. Você pode fala um pouco sobre essas duas frentes. É um trabalho educacional também, né? Como que você tem visto o alcance desses projetos? O que mais te marcou, por exemplo, também no podcast? Conta um pouco dessas duas frentes que você está atuando. Então, Priya, o Instagram veio primeiro, veio muito ali numa ebulição. Eu estava escrevendo a minha tese de doutorado e percebendo que todas as leituras que eu fazia e as análises que eu fazia para minha pesquisa, elas estavam, em grande medida, relacionadas à condição de ser mulher na sociedade. É, Quando você faz uma pesquisa acadêmica numa área das ciências sociais, né, a comunicação é uma ciência social aplicada, tem a vantagem de você fazer leituras e análises que têm a ver de alguma maneira com a vida em sociedade, né? Diferente de quando você vai fazer uma coisa, sei lá, muito específica da área de, sei lá, biologia, sabe, assim? Então tem a ver, né, com a sociedade. E eu tenho uma bandeira, digamos assim, que é a teoria social, né? Ela explica a vida em sociedade. Se ela não está explicando, é porque alguém não está sabendo te passar esse conhecimento. Eu falo muito isso em sala de aula, sabe? Então, eu brinco que, sabe aquele livrinho super conhecido de espiritualidade, que é o Minutos de Sabedoria? Eu brinco que o segundo sexo da filósofa francesa Simone de Beauvoir é o meu minuto de sabedoria, porque ele fica na cabeceira da minha cama e ele, a despeito de ser um livro publicado em 1949,
ele tem respostas para problemas contemporâneos. Então, é um livro no qual eu sempre volto e sempre consulto. Então, primeiro eu acho isso. Acho que a teoria que eu fui, com a qual eu fui tendo contato para minha tese, ela foi me descortinando muitas respostas para a vida das mulheres em geral. E eu, percebendo, né, que as mídias sociais são essa potência e tem de tudo, né? Tem muita gente falando muita bobagem, muita gente falando com achismos e tal. Eu falei, poxa, por que que eu não vou falar disso também, né? Assim, por que que eu não vou compartilhar para que essa pesquisa não fique restrita a quem for ler uma pesquisa acadêmica, que é uma parcela muito pequena da população, né? Por falta de tempo, por falta de tudo. E aí comecei a fazer com muito receio, porque o meio acadêmico tem uma coisa meio encastelada, então eu fiquei na dúvida se isso ia ser bem visto e tal. E aí comecei a fazer e começou a funcionar, assim. Comecei a ter seguidores de uma maneira muito orgânica. Eu comecei fazendo uma crítica ao livro O Mito da Beleza. Foi assim que eu comecei. É, que é um livro com cujos preceitos eu concordo em grande medida, mas que ele é um livro escrito sem base argumentativa nenhuma e tal. Então, eu fiz uma crítica. Muita gente chegou lá no Instagram nessa época. E aí, depois eu resolvi concentrar esses pensamentos em episódios de podcast. Eu tinha feito um podcast com um colega de doutorado, que era uma coisa mais informativa, um pouco mais para a veia do jornalismo. Foi muito legal, um projeto bacana, que me deu uma coisa de assim, eu comecei a perceber que eu queria falar pela lente das mulheres, das questões das mulheres. Então, todos os episódios que a gente fazia, eu tentava puxar a sardinha para esse lado. E aí percebi que era o momento, então, de eu fazer uma coisa realmente voltada para isso, né? E o que é mais interessante de ambos os projetos é que não passa um dia sequer da minha vida que eu não receba uma mensagem de alguém me dizendo o que eu fico até assustada que eu falo, gente, eu tenho um certo exagero aí, mas é bastante comum me dizendo. Isso mudou a minha vida. Um texto do Instagram e principalmente um episódio do podcast. É muito impressionante como que eu às vezes fico, mas é um episódio de podcast, é compartilhar um conhecimento, né? Isso não vai por si só mudar a vida de ninguém. Não é o que eu escuto. É muito gratificante, muito bonito. Desde mulheres dizendo, me deu ferramentas para eu perceber que eu estava numa relação, às vezes não necessariamente abusiva, mas que não era legal para mim. Me deu ferramentas para eu entender por que que eu não estava conseguindo me colocar numa reunião de trabalho. Me deu ferramentas para eu pensar que o dinheiro que eu ganho, sei lá, eu tenho uma conta conjunta com meu marido, mas eu preciso ter uma conta só minha, porque né, assim, esse dinheiro é meu, é fruto do meu trabalho. Enfim, eu brinco que é não te empodero, porque aí eu complemento, né? Que o que empodera é o conhecimento. Porque eu acho que eu não tô empoderando mulher nenhuma, eu não tenho essa pretensão, né? A gente vê muitos perfis no Instagram assim. Eu empodero mulheres e tal, eu não acho que eu tenho esse poder. Mas acho que o conhecimento todo disponível no mundo, que eu tenho a sorte, penso eu, de conseguir traduzir do mundo acadêmico para uma linguagem do dia a dia, eu acho que esse conhecimento, que não é meu, eu sou uma tradutora dele, né? Esse conhecimento empodera. Então é muito bacana ver que é um trabalho que tem base científica, tem base teórica, então não é meu, do meu achismo, da minha vivência só, né? É também, mas da minha vivência, mas não é só. Então é um trabalho com essa base mas que não prega para convertidas, ou seja, não é para quem está no meio acadêmico familiarizada com esses textos, mas é para dizer para uma mulher que o fato dela ter o cabelo dela, uma Fátima Bernardes, ter o cabelo dela sob escrutínio, né, quando ela vai apresentar o telejornal de maior audiência do país, tem uma razão. E aí eu explico essa razão. E a gente acha que isso não é nada, né? Ah, tá bom, vou saber a razão. E daí? Faço o que com isso? É muito impressionante o poder da informação, da mulher se dar conta assim, então tem uma questão coletiva aqui para eu sofrer esse escrutínio público a respeito do meu cabelo? Ah, tá. E olha só, todas as mulheres passam por essas coisas em alguma medida. Ah, tá. Isso vai dando um senso de pertencimento e de coletividade que é muito poderoso, né? Que é essa ideia assim, não é só comigo, que é essa ideia do que eu falo na introdução do podcast, você não está louca,
né? Que é muito, muito importante pra gente. Então é isso. Eu procuro me posicionar como uma tradutora desse embasamento acadêmico tão rico que está à disposição, mas ao mesmo tempo tão distante para tanta gente, né? Para quem eu sou uma acadêmica. Se você não é, esse conhecimento não é tão acessível assim, Hum. né? Então é isso que eu procuro fazer e atrelar isso a notícias do dia a dia, a conteúdo audiovisual, a série, a filme que tá na moda e tal, e usar essa base teórica para explicar um pouquinho desse mundo. E é realmente muito impressionante, né? Como isso, essa tradução, né, dos conceitos, do que é acadêmico, do que é teoria, precisa ser feita, né? Cada vez mais a gente precisa desses conteúdos que estão embasados, né? Porque a gente vê por aí, gente, é todo mundo falando sobre tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo. E é muita coisa ao mesmo tempo e muitas vezes muito raso, né? Muitas vezes sem nenhuma base. Então, que legal que você consegue fazer essa tradução, né? E isso é o que eu falei, são dois projetos também educacionais, né? Numa linguagem muito mais acessível, que não que, como você falou, né, na academia talvez não fosse pegar tanta gente, e muito necessário, maravilhoso. Já fica aqui a dica, gente, Obrigada. para você. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, né? Mas assim, até o momento que a gente tá gravando, tem 94 episódios no ar, assim, me orgulho pra caramba. É muita coisa, eu sou ouvinte. Carol, vou fazer mais um intervalinho aqui e a gente já volta para o terceiro bloco, que já é o último, gente. Passou muito rápido. A gente volta já já. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Estamos de volta aqui para o último bloco. Passou tudo muito rápido, Carol. Quero voltar a falar um pouquinho ainda sobre essa questão da liderança feminina, que é uma coisa, que é um dos temas também que você acaba abordando, né, nas suas palestras, faz toda essa tradução, como você disse, né, lá tanto do podcast quanto do Instagram, você transporta isso também para suas palestras, né, quando a gente fala de liderança e tal. E aí a gente fez uma pesquisinha aqui também, e eu trouxe alguns dados aqui para a gente analisar e refletir, que tem muito a ver com a questão da socialização feminina. Segundo uma pesquisa da Women in Business, da Grant Thornton, em 2020, somente 30% das posições do tipo sênior no Brasil eram ocupadas por mulheres. Um outro detalhe muito relevante dessa conjuntura é que, mesmo chegando a postos de comando, a novidade, os salários apresentavam muita disparidade entre gêneros. Um levantamento feito até pela Cato mostrou que gerentes e diretoras ganhavam, em média, 23% a menos do que homens ocupando as mesmas posições. É pesquisa, né? São dados. Segundo o relatório Perfil Social, Racial e de Gênero
das 1.100 maiores empresas do Brasil, feito pelo Instituto Ethos em 2024, as mulheres ocupam 18,6% das cadeiras em conselhos de administração e representam 45% da força de trabalho no Brasil, mas não chegam nem a 10% dos cargos, né, dos altos cargos corporativos e 15% no parlamento. Ou seja, essa desigualdade está aí escancarada, né? E boa parte desses dados, eles podem ser explicados por alguns desafios que a gente vai, que eu quero que você detalhe aqui. Elencamos aqui alguns. Teto de vidro e barreiras invisíveis. São as promoções menos frequentes, as avaliações mais rigorosas, menor acesso a redes de influência. Quem nunca, né, viu aí o grupinho de homens saindo para jantar jogar golfe e as mulheres não estavam lá, né? Dupla jornada e sobrecarga. Isso, assim, a gente está cansada de falar aqui, mas a gente precisa cada vez mais reforçar. As mulheres ainda são as principais, responsáveis pelas tarefas domésticas e elas precisam equilibrar, carreira, casa e família. Então, tem que ser mãe como se não estivesse trabalhando, trabalhar como se não fosse mãe, a conta também não fecha. Você que é mãe sabe do que eu estou falando, né? Você que está escutando este podcast. Falta de apoio estrutural nas empresas. Muitas organizações ainda não oferecem políticas claras de promoção, programas de mentoria, flexibilidade no trabalho. E a gente tem ainda os estereótipos e preconceitos. Existe uma expectativa social muito grande, né? Que ao meu ver está muito ligada com essa questão da socialização feminina, de como uma líder deveria ser. E aí eu estou fazendo aqui gestos de aspas, porque não deveria ser, né? Então, o que se espera? Ai, que a liderança feminina seja vista. Normalmente a liderança feminina é vista como menos firme, mulheres que, né? Loucas. Se a mulher se posiciona, não é que ela é assertiva, ela tá louca ou tá na TPM. São muito mais cobradas emocionalmente. Julgamento sobre comportamento, então, se você é assertiva, você é dura, né? Como eu falei. O homem, tendo a mesma opinião, ele é um líder, né? Muita disparidade. E tem além disso, uma desigualdade dentro do próprio grupo, né? Até porque a gente tem que ter muita clareza de que o desafio não é igual para todas as mulheres. As mulheres negras enfrentam mais barreiras, têm menor acesso, de oportunidades e desigualdade salarial, enfim, isso só para citar alguns, itens. Diante de tudo isso aqui que eu te falei, como que você vê o futuro, dessa liderança feminina? A gente tem aí um sonho aí, né? Talvez seja uma utopia de ter, equidade nos cargos de liderança. Eu acho ainda muito utópico, mas, seria o ideal. Qual leitura você faz desse cenário aí cheio de desafios, e tantas desigualdades, com relação a nós mulheres? Nossa, muita coisa, né? Numa pergunta só, assim, dava pra gente desdobrar em muitas coisas. Eu vou tentar pensar aqui coisas que eu acho que são comuns a tudo ou praticamente tudo que você narrou, tá, Pri? Eu gosto de dar dois exemplos que são muito distantes do ponto de vista de posição profissional e de classe social, tá? Um é o da ministra Carmen Lúcia, que está ali como mais alto membro da mais alta corte do Brasil, né, do STF. E a ministra Carmen Lúcia, ela conta, já contou isso em podcast, conta isso em entrevistas que ela dá por aí. É, ela conta que certa vez um mensageiro foi entregar um documento na casa dela. E que falou: Ah, eu vim entregar aqui por uma autoridade, mas o porteiro me disse que aqui mora uma mulher. Então, não sei se eu estou no endereço certo, né? Como se não pudesse coexistir a figura de uma mulher e a figura de uma autoridade. Isso aconteceu com ela, ela sim conta. E ela também conta que ela fez uma opção por não se casar porque ela percebeu que ela não conseguiria ir tão longe na carreira dela
se ela tivesse uma família. E que um juiz, quando ele é promovido, ele chega em casa, ela usa essa figura de linguagem, ele chega em casa com uma garrafa de vinho para celebrar com a família a sua promoção. Se é uma juíza, ela chega em casa parte feliz e parte angustiada, porque vai ter que negociar com essa família como é que vai ser. Ou seja, é muito natural que a família acompanhe a promoção de um homem e o mesmo não acontece com a mulher. Você sabe que a gente tem dados de que na política, conforme vai crescendo a esfera, menos mulheres se candidatam. O que que eu quero dizer com isso? Na esfera municipal, ou seja, eu moro nessa cidade e me candidato para um cargo nessa cidade, você tem mais mulheres se candidatando do que na esfera estadual e federal, principalmente federal, porque aí você tem uma mudança para Brasília, né? E aí isso não cabe, né, na rotina da mulher. Então, bom, então esses são dois exemplos da ministra Carmen Lúcia. Em contraponto, eu fiz uma vez uma palestra para uma empresa que a palestra era uma fábrica e a palestra era aberta, inclusive, a profissionais da fábrica, desde os profissionais do chão de fábrica até a mais alta liderança. É um super desafio, né, de você pensar linguagem, exemplos que coubessem para todos os públicos. É, mas acho que deu certo, tive feedbacks bastante bacanas. E aí, uma coisa, né, que eu falei foi. Você, mulher que trabalha no chão de fábrica, ou você, homem que trabalha no chão de fábrica, né? Você, homem, certamente, por mais pobre que esse homem seja, se ele tem uma mulher em casa, seja mãe, seja irmã, seja esposa, seja filha, ele tem alguém que faça a marmita dele para o trabalho, lave e passe o uniforme dele. E se você, mulher, trabalha no chão de fábrica, você deve acordar mais cedo que o seu marido para poder fazer tudo isso. E o retorno que eu tive foi das mulheres concordando. Então, você vê exemplos muito díspares do ponto de vista de colocação profissional e de classe social, né? E num deles, as mulheres, os homens mesmo os mais da base da pirâmide financeira, têm algum, eu não vou chamar de privilégio, mas eles são cuidados, tem, né? Assim, sobra mais tempo para eles porque alguém está cuidando deles, né? E o tempo dessas mulheres é comido porque elas vão chegar em casa depois de um dia de trabalho tão cansativo quanto o desses homens e vão ter uma dupla, tripla jornada. E no mais alto cargo, num dos mais altos cargos, né, do nosso poder judiciário, por exemplo, a gente tem uma mulher, uma autoridade poderosa que fala abertamente que renunciou a uma vida familiar porque achou que não seria possível ascender tanto na carreira, o que é muito, muito triste, não do ponto de vista dela não ter família, porque ela pode ter sido uma escolha e tá tudo bem, mas triste do ponto de vista da gente olhar e falar, caramba, temos que escolher, né? Não triste da ministra Carmen Lúcia, que eu não sei da vida dela para opinar, mas triste da gente falar assim, caramba, se eu quiser isso, talvez eu não possa isso, né? Porque a gente sabe que na prática é, tem esse atravessamento muito grande, né, do cuidado com a casa, do cuidado com os filhos, e que está expresso em números. Você trouxe alguns, eu vou trazer outros. Na pandemia, salvo engano, foi a McKinsey, fez uma pesquisa, consultoria McKinsey, mostrando que homens e mulheres que estavam em empregos formais, uma em cada quatro mulheres considerou pedir demissão, e esse número entre homens era um em cada 11, né, de pessoas trabalhando em casa. Por quê, Pri? Porque você pensa assim, na própria arquitetura das casas, é muito comum a gente pensar no escritório do papai, né? Eu vi aliás, belíssimo, ainda estou aqui, nosso filme, vencedor do Oscar e tal. Tem ali o Rubens Paiva, ele se fecha no escritório dele, um ambiente masculino. A Eunice, que era uma advogada, não tinha o escritório dela dentro do ambiente, do lar, né? É, e aí, é, então você tem essa coisa do homem se fechar no escritório e é cultural. Não é preciso que esse homem diga para não ser interrompido. Tem essa coisa, não interrompe o papai, mas não tem, não interrompe a mamãe.
né? Então, mesmo num casal que essas tarefas sejam divididas, elas não são, as mulheres gastam o dobro do tempo por semana com tarefas domésticas em relação aos homens, isso também é dado de pesquisa. Mas mesmo numa família em que isso seja mais equitativo e que o homem tenha super consciência e parta para dentro dos serviços domésticos também, é uma coisa maior ainda do que o combinado do acordo do casal. Né? Nessas palestras que eu dou para empresas, uma vez também me marcou que um rapaz falou: Ah, eu quis sair mais cedo para buscar meu filho e falei pro meu chefe: Poxa, eu vou ter que encerrar nossa reunião para buscar meu filho. E o chefe falou: Ué, tu não tem mulher, não? Né? Então, mesmo os homens que estão comprando esse barulho e falando: Não, peraí, as coisas têm que mudar, minha mulher trabalha fora igual a mim, eu tenho que trabalhar mais em casa igual a ela. Mesmo quando o acordo do casal tá mais afinado, tem toda uma cultura que te diz: Não é assim. Então não é simples, né? As mulheres tendo que se justificar quando viajam a trabalho. Ué, mas você deixa seu filho com quem? Um homem não é. A ele não é perguntado isso. Então tem uma cultura muito desafiadora, né? É, Inclusive de achar que a mulher também, que chega nos mais altos cargos de liderança, não dá conta dessa família, né? E ela mesma passa a vida inteira se perguntando, a tal da síndrome da impostora. Será que eu merecia estar aqui, né? A mulher tá sempre fazendo curso para se aperfeiçoar em alguma coisa, né? É, e com essa cobrança de que é, ela devia estar fazendo mais em casa. Né? Dizem que nasce um filho, com ele nasce uma mãe culpada, né? Enquanto os homens, mesmo que sejam ótimos pais, é meio que assim, já esperado que ele seja tão ausente que quando ele é minimamente presente, ele é um pai maravilhoso, né? Então, isso tudo, Pri, eu costumo brincar, né? Não sei se você já viu aquela série Ruptura. É uma série bastante interessante. Para quem está nos ouvindo aqui que não conhece, é uma série em que as pessoas se submetem a um procedimento de colocar um chip, tem ali uma questão neurológica, e que quando elas entram no ambiente de trabalho, elas fazem uma ruptura, elas não lembram quem elas são do lado de fora, e vice-versa. Então há uma separação absoluta entre o ambiente de trabalho e o ambiente privado, né? A ponto de, se você trabalha com alguém que você conhece na sua vida pessoal, você não reconhece isso no trabalho e tal. Bom, bastante interessante essa série. A gente não vive no mundo da ruptura. A gente leva para o trabalho a nossa cultura, as nossas crenças, né? Os nossos vieses inconscientes. A gente leva tudo isso e leva para nossa vida pessoal essa sensação de inadequação também. Então as coisas se misturam, né? É, Eu acho que assim, só com números e resultados é que essa cultura das empresas pode pouco a pouco mudar, né? Então, números de que mulheres na liderança performam melhor, números mostrando a reputação, né, dessas empresas, a gente que trabalha com comunicação tá sempre pensando na reputação, então mostrando que assim, a sociedade está mudando. Então, a sociedade também vai fazendo uma pressão frente a essas empresas para que essas empresas reflitam essas mudanças na sociedade, porque a gente não vive na sociedade da ruptura. Né? Então, a gente vai fazendo mudanças sociais e a gente quer ver reflexos disso no nosso ambiente de trabalho, né? Tem um caso muito emblemático, de um banco em que havia uma prática recorrente de um diretor X de assédio sexual em relação a várias mulheres do ambiente de trabalho, e essas mulheres que já estavam ali aculturadas nessa empresa tinham muito medo de denunciar. E aí chegou uma estagiária, ou seja, sem poder nenhum dentro da empresa, mas com a cultura de fora. Com a cultura dos jovens de hoje em dia que estão mais atentos para essas questões, né? E aí ela foi assediada por esse diretor, pá, levou lá para o canal de denúncia. E o cara foi demitido por conta da estagiária. Isso é um caso muito emblemático para a gente pensar essas mudanças da sociedade. Então, assim, as jovens que não estão mais com medo de perder o emprego a qualquer custo e que têm uma outra cultura acham inaceitável coisas que mulheres que estão em posições de poder que foram criadas com esse medo, porque não havia canal de denúncia e tudo mais, medo de perder o emprego, essas mulheres estão num outro momento. Essa estagiária que chega está mostrando assim: olha só, o mundo mudou. Isso aqui dentro também não vai ser mais aceitável. E eu só acredito nas mudanças
um pouco assim, sabe? Eu não, assim, eu faço palestra de conscientização, não sei o que e tal, mas eu acredito um pouco nessa coisa de assim, vai ter que ter uma certa punição. Porque se quando a gente fala em educação, eu acredito educação para as crianças, seres humanos que estão em formação, e eu acredito em educação para as mulheres, porque a mulher tem um ganho com essa educação, que é esse empoderamento, que é essa consciência para autonomia, né? Dos homens, eu não sei se eu acredito muito na educação. Sempre tem um ou outro, eu brinco que eu tenho 5 ouvintes homens no meu podcast. São ouvintes fiéis que trazem reflexões muito interessantes. Não, sempre tem um ou outro. Mas, de modo geral, eu só acredito que os homens mudam o comportamento dentro de uma empresa, por exemplo, com a punição. Ou seja, as empresas terem políticas, né, de tolerância zero ao assédio, ou o homem que tem um processo sobre violência fora da empresa, né? Isso ser uma política de que assim, esse homem não vai poder continuar trabalhando aqui, porque essas pessoas estão trabalhando conosco, né? Eu vivi um caso também muito interessante de um então colega de trabalho, a gente não trabalha mais junto, que chegou um dia apavorado querendo conversar comigo. O que que foi? E aí tinha acontecido naquela semana um caso aqui no Rio de Janeiro, cidade onde eu vivo, de um rapaz, aliás, de uma moça que conheceu um rapaz no aplicativo de relacionamento. Eles se encontraram num bar em Botafogo, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, e ela acabou topando ir para casa dele. Passou o endereço da casa para um amigo e sumiu do mapa. O amigo tentando contato com ela, ela não respondeu, não era, acho que o combinado entre eles. O amigo ficou preocupado, foi até o endereço. Resumo da ópera. Essa moça foi mantida em cárcere privado por esse rapaz que ela conheceu no aplicativo. Dopada para não dormir, drogada para não dormir e submetida a uma série de violências sexuais. Não sabemos no que isso ia terminar se o amigo não chegasse. Chegou, interfonou, ninguém atendeu. Resumindo, esse amigo, felizmente, atuou, chamou a polícia e esse cara foi preso. E o meu amigo, meu colega de trabalho, estava em pânico porque reconheceu esse rapaz e falou: Eu já trabalhei com ele num outro lugar. E ele estava em pânico com a ideia de assim, caramba, eu sentei do lado de alguém que é capaz de fazer isso e eu nunca me dei conta. E é isso mesmo, né? Essas pessoas estão aí em todos os lugares, inclusive dentro muitas vezes dos lares e das empresas, né? Então, assim, e há hoje uma cobrança muito maior da sociedade em relação a isso. Acho que ainda falta muito, mas há, né? Acho que tem alguns ganhos. Então, as empresas precisam se adequar, porque elas são um microcosmo da sociedade. Nelas trabalham pessoas que estão vivendo fora das empresas e não fazem a ruptura, então estão levando a cultura, seja ela boa ou ruim, para dentro da empresa, né? E estão hoje, com a questão das mídias sociais, também, em alguma medida, falam pela empresa, né? Então, assim, se você tem um influenciador ou alguém que vai lá, se posiciona nas redes sociais com uma postura danosa à empresa, mesmo que essa pessoa não fale pela empresa, alguém em 5 minutos vai lá, descobre que ela trabalha na empresa tal e vai cobrar da empresa, e aí? Né? Precisa estar preparado para isso. Então, não é só uma questão de, nossa, o mundo mudou, vamos acompanhar de um modo muito bacana, politicamente correto, a mudança da sociedade. Não, é dinheiro, no fim das contas, que a gente está falando, né? A gente está falando de reputação, a gente está falando de dano para a imagem da empresa, a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando de se esse homem comete violência fora da empresa, será que ele não vai reproduzir isso dentro da empresa? Difícil, né? E aí é um outro problema com o qual a empresa tem que lidar. Então, são muitas frentes, né, em que eu acho que uma liderança feminina, ela não garante que isso não vá acontecer, né? Até porque as mulheres não são um grupo homogêneo, então tem muita liderança feminina que também vai ser tóxica, abusiva e tudo mais. Mas os números mostram que tem mais chances de uma mulher pensar nos interesses das outras mulheres do que um homem, né? Política, por exemplo, sei lá, de creche para mães, né? Essas são coisas que nem passam na cabeça de um homem muitas vezes. Quer dizer, podem passar, mas não, mas é mais difícil, porque não são coisas sobre as quais eles se atinam, né? Assim, esses dias eu comentei com uma pessoa da minha relação
é, que foi almoçar com uma subordinada de trabalho para tratar de trabalho. E eu falei: você não se preocupa? Porque assim, é uma subordinada, você tá indo para um almoço de trabalho. Se ela entender isso como assédio, mesmo que você ache que não é, te expõe. Então talvez seja melhor fazer essas conversas no ambiente dentro da empresa, né? Então, assim, se você não estiver atento para essas questões hoje, você se coloca em situações delicadas. E ele falou: nunca pensei nisso. Eu falei: porque você não é mulher. Porque as mulheres passam a vida calculando. Nossa, meu chefe me chamou para almoçar. Caralho, será que ele vai me assediar? A gente passa a vida calculando isso, né? Calculando os movimentos. Então, assim, porque nós somos mulheres, os homens não fazem esse cálculo. Eu vejo um elevador cheio de homem na instituição onde eu trabalho, eu penso duas vezes se eu entro ou não. Isso não passa na cabeça de um homem, né? Então, essas vivências que todas nós temos por sermos mulheres, elas também influenciam no modo como a gente lidera, né? E isso provavelmente, não necessariamente, mas muito provavelmente, resulta num ambiente de trabalho melhor para todo mundo. Ai, muitas reflexões aí. é, E por isso que é tão importante a gente usar o conhecimento realmente para nos empoderarmos, né? Tanto pessoalmente, tanto nós mulheres pessoalmente, quanto as próprias empresas. Então, empresas, vamos fazer esse tipo de vivência além do 8 de março. Acho que a gente precisa mesmo ter esse conhecimento permeando o dia a dia das empresas, né? Carol, muito obrigada. A gente chegou no final. Queria agradecer muito a sua presença, sua participação aqui. A gente vai deixar aqui os arrobas todos para o pessoal te seguir e ir se empoderando com esse conhecimento que você compartilha. Muito obrigada e seguimos aí juntas na luta. E obrigada a você que acompanhou mais um episódio tão gostoso aqui, com tantas coisas interessantes para a gente refletir e se inspirar aí para o nosso dia a dia. Esse episódio teve o roteiro da Juliana Ribeiro, teve a edição do Davi Pesqueiro e continue aí seguindo, sigam a Carol, sigam a Pronto, sigam a Mega Brasil e vamos aí continuar nessa rede de apoio aí para esse mundo ficar melhor, principalmente para as mulheres, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, até lá!